Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e desde já eu gostaria de pedir que se você ainda não é inscrito, que você se inscreva, ative o sino de notificações para que você seja avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui e compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais para você ajudar a palavra de Deus a chegar em outras pessoas. Hoje eu vou ler um texto que está lá no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, e depois que eu ler, nós vamos fazer algumas reflexões sobre o que o texto está nos trazendo. Então está lá no capítulo 4, no livro de Mateus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Essa passagem que está lá no livro de Mateus mostra a tentação de Jesus no deserto. Um pouco antes, Jesus tinha passado pelo seu batismo, e nós vamos até falar um pouquinho a respeito do batismo de Jesus, que vai nos trazer uma observação a respeito dessa tentação dele no deserto. Mas o texto ele deixa claro que Jesus estava ali e que depois de passar 40 dias e 40 noites jejuando, ele teve fome. E aí é que começa a investida do diabo para tentar a Jesus. Então, lá no versículo 3, nós vamos ver que a primeira coisa que o diabo vai tentar fazer é colocar dúvidas em Jesus a respeito da filiação dele, se de fato ele era filho de Deus. O diabo vai chegar e vai falar assim: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo estava tentando atacar Jesus, tanto no âmbito carnal, por causa da fome, ele estava em jejum há muito tempo, mas também estava tentando atacar Jesus no âmbito espiritual. Ele estava tentando fazer Jesus questionar e perder a sua fé, se de fato ele era ou não filho de Deus. E quando eu falei que nós iríamos também trazer algo a respeito do batismo de Jesus, para a gente poder compreender melhor essa passagem no deserto, um pouquinho antes, nós vamos ver também em Mateus, só que no capítulo 3, que quando Jesus foi batizado e ele saiu da água, lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então olha só, Jesus tinha acabado de ser batizado. E aí vem uma voz do céu, vinda do Senhor, falando: Este é o meu Filho amado. Deus ali chamando Jesus de filho. E logo depois Jesus vai ser levado para ser tentado ao deserto. E no seu momento de fraqueza ali humana, quando ele começa a sentir fome, a sua fraqueza carnal, aí é que o diabo decide começar a sua tentação. Então ele vai tentar atacar Jesus no âmbito espiritual. Será que você é filho de Deus mesmo? Então transforma essas pedras aí em pães, já que você está com fome. Se você é filho de Deus, você vai poder fazer isso. Então ele estava querendo questionar algo que Deus já tinha dito: esse é o meu filho amado. Além de estar tentando enfraquecer Jesus
na sua carne também, né? Colocando ali Jesus para poder ter ali os seus olhos voltados ali apenas para a comida. Mas olha qual vai ser a atitude de Jesus. Lá no versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, se você percebe, ele usa a palavra de Deus para contra-atacar o diabo. E é assim que nós devemos fazer. Nós devemos sempre nos basear na palavra de Deus, que é a nossa espada, tá? Para que nós possamos resistir às investidas do diabo. Mas ele não vai desistir. Lá no versículo 6, nós vamos ver. Aí o diabo vai levar Jesus até a cidade santa e vai colocá-lo no pináculo do templo, lá em cima. E aí ele vai dizer: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Novamente o diabo está tentando questionar a filiação divina de Jesus. Ele vai vir com a mesma história: se você é filho de Deus, se joga daqui de cima lá embaixo. Aí olha a ousadia do lado ruim, uma ousadia ruim. Olha o atrevimento do diabo. Ele vai usar a própria palavra de Deus. Ele vai falar assim: porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão para que você não tropece em alguma pedra. O diabo, muitas vezes, ele tenta, através da palavra de Deus, só que de uma maneira deturpada, de uma maneira ali, usando de uma maneira indevida, ele tenta convencer as pessoas, assim, meio que se baseando na palavra de Deus, né? Ele quer inverter as coisas. Foi dessa maneira que ele articulou e conseguiu enganar a Eva lá no paraíso, lá no Jardim do Éden. E aí, voltando aqui, olha qual vai ser dessa vez a resposta de Jesus, lá no versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele vai contra-atacar o diabo com a palavra de Deus. Jesus vai falar: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, por mais que você seja um filho de Deus e você saiba que o Senhor te protege, você não vai sair por aí arriscando a sua vida de propósito, se jogando de qualquer lugar, se metendo debaixo de um trem. Ah, olha só como eu sou filho de Deus, ó, eu vou me jogar daqui de cima e Deus vai me pegar. A gente não deve tentar a Deus, até porque isso seria uma maneira de manipular a Deus. E Deus, ele não é o nosso gênio da lâmpada, para que nós falemos aquilo que a gente quer que ele faça e ele faça de acordo ali com a nossa vontade. Ele não é o nosso gênio da lâmpada, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. Então, dessa maneira, Jesus mostrou: não tentarás ao Senhor teu Deus. Só que o diabo, ele não vai desistir, porque ele é insistente. E aí vai continuar lá no versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Agora, o diabo, ele vai diretamente ali afrontar no aspecto assim, divino mesmo, a quem nós devemos cultuar e nos prostrar, apenas a Deus. Então o diabo, dessa maneira, ele vai falar para Jesus: ó, eu te dou todos esses reinos e a glória deles se você se prostrar e me adorar. Porque o intuito do diabo era ocupar o lugar de Deus, né? Ele quis, quando nós lemos lá a queda de Lúcifer, que ele ainda era chamado de Lúcifer, nós vemos que ele quis colocar o trono dele lá nas alturas, acima de Deus, né?
Ele quis afrontar a Deus, ele afrontou a Deus, porque ele não queria se submeter a Deus. Ele era um anjo e ele queria ser melhor do que Deus. E você vê que ele continua tentando medir forças, como se isso fosse possível. Ele continua tentando se equiparar a Deus. Então ele fala para Jesus: se você se prostrar a mim e me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo e a glória deles. Aí você pode estar se perguntando: mas como que o diabo daria os reinos do mundo a Jesus? Os reinos do mundo são dele, por acaso? E a resposta é: temporariamente sim. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles permitiram que o pecado entrasse no mundo. Eles fizeram aquilo que o diabo tinha intentado. Então o diabo ele recebe temporariamente e limitadamente, até onde Deus permite, ele recebe a autoridade desse mundo. Por isso que está escrito que esse mundo jaz no maligno. E por isso que Jesus mesmo vai falar a respeito do diabo, que ele é o príncipe desse mundo. Porque enquanto não chegar o momento que Deus estipulou de Satanás ser preso e depois ser jogado no lago de fogo e entrar na sua condenação eterna para nunca mais sair, até que chegue esse momento, ele tem, de uma maneira temporária, de uma maneira limitada, autoridade sobre esse mundo material que nós estamos. Por isso que ele poderia sim oferecer a Jesus todos os reinos desse mundo. Mas olha o que Jesus vai responder lá no versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Dessa vez, Jesus não vai apenas responder ao diabo usando uma passagem bíblica. Dessa vez, Jesus vai responder à altura, à audácia do diabo. Até agora ele estava tentando Jesus na parte física, na parte da comida, estava tentando colocar dúvidas no coração de Jesus a respeito da filiação dele. Você é mesmo filho de Deus? E agora o diabo ele vai ser ainda mais atrevido e ele vai falar para Jesus: se prostre a mim e me adore. Então Jesus, de uma maneira bem firme, ele vai expulsar, ele vai dar uma ordem. Porque Jesus, ele naquele momento, obviamente que ele já sabia, mas ele, como ele foi batizado e o Espírito do Senhor desceu sobre ele, ele já tinha ali a autoridade. Então ele vai expulsar Satanás e ele vai falar: retira-te, Satanás. Ele vai dar uma ordem para o diabo. Então todos nós que fomos feitos filhos de Deus, tá? E é importante deixar destacado, porque tem muita gente que acha que eu sou filho de Deus também. Não, as pessoas são criaturas de Deus. Você só é filho de Deus quando você aceita o Filho de Deus. Quando você aceita Jesus como seu Senhor, aí Deus ele vai te adotar. Aí você vai passar a ser filho de Deus. Então todos nós que somos filhos de Deus, nós recebemos do Espírito Santo de Deus autoridade. Então nós precisamos expulsar a presença de Satanás na nossa vida e não permitir que ele ali, por muita insistência, venha a acabar conseguindo nos convencer de algo. Então nós precisamos ser firmes assim como Jesus foi. E aí o próximo versículo vai falar: com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então Satanás ele foi embora até momento oportuno, né? Porque ele dá uma, entre aspas, descansada quando a pessoa resiste, mas lá para não sei em que momento da vida da pessoa, ele vai tentar aquela pessoa de novo. Porque ele sabe que ele já está condenado por toda a eternidade, ele não tem pressa nenhuma e tudo que ele quer é angariar almas. Então, quanto mais almas ele conseguir levar para o inferno com ele, ele vai ficar mais satisfeito. Então, ele não tem pressa. Você vai expulsar ele da sua vida com autoridade, ele vai se retirar, mas não pense que vai ser para sempre. Porque enquanto você estiver nesse mundo, você vai ser tentado. Então, no momento oportuno, ele iria voltar
tentar Jesus, mas nesse momento Jesus expulsa e ele vai embora. E olha o que está escrito lá em Tiago 4, no versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, quando a gente resiste ao diabo, ele foge. A Bíblia deixa claro, quando nós resistimos ao diabo, às ofertas que ele nos dá, nós nos mantemos firmes e ele vai fugir da nossa presença, porque ali ele vai reconhecer, não, calma aí, essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus e o diabo foge da presença de Deus. Então a gente vê que dessa maneira vieram os anjos do Senhor e serviram a Jesus. Então todas as vezes em que nós estivermos num momento de fraqueza, seja fome, seja carência financeira, carência afetiva, seja no momento que for, vocês viram, Jesus estava num contexto muito propício para que ele fosse tentado. Ele estava fisicamente sozinho, ele estava isolado num deserto. Ele estava fisicamente enfraquecido há 40 dias e noites jejuando, sem comer. Então ele estava num momento totalmente propício para ser tentado. E são nesses momentos que nós precisamos orar mais e pedir mais que Deus se mantenha presente conosco e nos ajude. Momento que a gente está carente, querendo alguém para se relacionar, momento que a gente está triste, momento que a gente está sem dinheiro, momento que a gente está com fome. Em todos esses momentos, momento que a gente está sozinho fisicamente, está morando sozinho, ou está num lugar mais afastado, não tem muita gente perto, não conhece ninguém, está há muito tempo sem conversar com alguém. Esses são os momentos em que nós estamos mais vulneráveis para que o inimigo venha nos tentar. Ele vai nos tentar, ele vai questionar a nossa fé. Será que você é filho de Deus mesmo? Será que você se converteu mesmo? Será que você não está achando que você se converteu, mas na verdade você ainda não aceitou Jesus? Será mesmo que você está salvo? Será mesmo que Deus é seu Pai, que Ele te ama? Ele vai tentar questionar a sua fé, Ele vai tentar colocar dúvida na sua cabeça, no seu coração, Ele vai tentar trazer dúvidas se a tua oração Deus ouviu, se você teve fé suficiente, se você já recebeu de fato aquilo que você pediu. Então ele vai começar a te tentar de todas as maneiras. Ele vai tentar você no momento da fome. Ele vai te tentar na carência de sentimento, de se envolver com alguém. Ele vai te tentar quando você estiver sem dinheiro, quando você estiver desempregado. Então toma cuidado, busca em Deus, principalmente nesses momentos de carência. Busque mais ainda, ore ainda mais, porque esses são os momentos mais perigosos que o diabo fica de olho para começar o ataque. Mas se a gente resistir, que nem Jesus resistiu, e a gente precisa lembrar que Jesus resistiu como homem de carne e osso, para mostrar que se ele conseguiu, isso também é possível para nós. Se você resistir ao diabo como Jesus mostrou que se deve resistir, o diabo vai fugir de você e Deus vai enviar através de seus anjos ou através dele mesmo aquilo que você precisa e vai te servir e vai te alimentar e vai te sustentar de todas as formas que você precisar. Espero que você tenha compreendido esse vídeo, que ele abençoe sua vida. Compartilhe nas suas redes sociais. Curta os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal para ajudar a outras pessoas também a receberem a palavra de Deus, fazer o canal ficar mais divulgado, mais conhecido. Que Deus te abençoe e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.